Marcelo Coutinho está na área, com ele a gente começa a conversar e entender qual é o movimento, qual é a perspectiva para hoje, no momento em que o Diego me chama a atenção para a moeda americana. E por quê? Porque o dólar vai acentuando o viés de baixa, ou se você preferir, atenuando o ímpeto de alta, sobe 0,68%, R$ 5,784. O dólar vai se distanciando dos 5,80. O Ibovespa Futuro cai 2,5%, 123.545 pontos. A curva de juros começa a enxugar. Nós temos agora 3 pontos base meio a menos nos pedidos de prêmio. Coutinho, bem-vindo, bom dia. É um dia histórico pra gente monitorar, é um dia bastante forte. Eu nunca narrei aqui VIX acima de 100%, quanto mais acima de 160%, como eu há pouco narrava. Mínima pro dólar de novo, R$ 5,782. Todos querendo te ouvir com uma curiosidade maior. Em que medida o gráfico é um fiel termômetro para uma brusquidão de precificação como a que a gente está testemunhando? Bem-vindo ao Manhã TC News. Bom dia, Léo. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia, Diego. Vamos lá. Uma das coisas que eu tentei foi, ao longo desses anos, com o FIBO você avalia preço, né? Então eu avalio sempre o eixo Y, né? Eu nunca consegui, existe na verdade um derivativo do FIBO que fala até onde vai e quando, né? Então, lamentavelmente, eu ainda não achei uma técnica que fosse precisa para falar se os movimentos de saída são mais a menos ou mais bruscos, como o dia de hoje. Se você olhar o índice do seu lado esquerdo e, simultaneamente, o dólar do seu lado direito, você vê que você tem uma pegadinha aí, né? Tanto o índice, ou seja, o índice já era baixista, a gente já vem cantando isso faz tempo. Logicamente, de novo, a gente não sabia se o índice ia romper os 126.185, que já era um número conhecido de nós, de forma gradual, ou se ia dar uma pancada, como deu hoje, num dia só resolveu o problema. Quando eu digo resolver o problema, é que o índice está sentado em 123.460, que é o primeiro suporte, está em cima certinho, e o dólar faz exatamente o mesmo movimento. O dólar também é altista, também já veio cantando, o objetivo do dólar, R$6, está no preço. Nota que rompeu na semana passada os 5.733, a gente já vem acompanhando esse número. E de novo, se você olhar o dólar, eu vou até tirar os dois fibos para não confundir, olha só onde o dólar abriu. O dólar abriu exatamente na expansão de 161 e o índice abriu exatamente na expansão de 161. Então, pelo menos em termos de figuras gráficas, nada muda. O índice agora deveria repicar no dia de hoje no 123.460. O dólar já fez o movimento de fechamento, R$5,886, veio caindo durante toda a abertura, cota 5.780. Então, em termos de figura gráfica, tudo sob controle. O índice já vínhamos cantando baixista, o dólar já vínhamos cantando altista. Agora, lamentavelmente, Leozinho, eu ainda não achei a ferramenta que me fala o quando. Ela me fala o quanto, mas ela não me fala o quando ainda. Não, o dia que você descobrir, você me passa um zap, porque aí o pé vai pra cima mesmo. São 10h08. O Thiago X-Trader mandou um superchat dizendo que o corte vai ser em setembro. Difícil que não seja, né, Thiagão? Isso de fato tá bastante firme. E o glorioso... o Thiago tá falando aqui com o Milan no outro superchat, tá bom. Olha, pessoal, o D'Alessio Trading tá na área, o Rivotrilde, o Alessandro Reis, o Raul Nichelli, o Daniel PMPR. O Daniel faz uma pergunta sobre crise no Oriente Médio e a gente separou também uma notícia que nos atualiza das últimas fotos, das últimas questões relacionadas a Israel versus Hamas, que tem sido também Israel versus Hezbollah, portanto Israel versus Líbano e o Irã ali como pano de fundo. Daqui a pouquinho a gente aprofunda isso também, tá? Um abraço pro Daniel. São 10h09. Bom, o Ibovespa, pouco a pouco, Coutinho, o Ibov à vista, tô me referindo a ele, vai correndo atrás do que o Ibov futuro estava declarando desde o primeiro minuto. O Indifut está caindo 2,69%, 123.370 pontos. E o Ibovespa à vista acaba de bater praticamente 2% de baixa, tem 123.376 pontos registrados agora, 2.500 pontos a menos na comparação com o fechamento da última sexta-feira. O Diego fez um resumo interessante sobre Bradesco, e Bradesco de fato vai respirando bem. É o único papel que está avançando entre aqueles que compõem o Ibovespa. Claro que a gente também vai pensar no gráfico de Bradesco. Antes, eu gostaria de dividir com vocês um pouco do que dá para pensar nessa queda generalizada do Ibov. Olha só o que nós temos tido, amigos. Primeiro ponto.
Variações percentuais. Os 5 papéis que mais caem. Azul está caindo 7,5%. Exetec, 6,6%. Cirela, quase 6%. E Magalu, 5,53%. Em geral, são papéis que ou subiram bastante na sexta-feira, por exemplo, Magalu avançou 7%. Ou papéis que tendem a ter mais volatilidade em cenários de volatilidade mais acentuada. Companhias aéreas, por exemplo, Azul está nessa. Exetec, CVC, Cirela, são empresas domésticas que vão apanhando mais, ainda que com o fechamento da curva de juros, só que tem a alta do dólar também. Na ponta oposta, os papéis que mais avançam são apenas Bradesco, papel preferencial, papel ordinário. BBDC3 subindo 1,24%, BBDC4 subindo 0,95%. Agora nós vamos por pontos. Por quê? Os pontos vão nos ajudar a entender o que é que está em jogo. Vale, por exemplo, meus amigos, Vale está tirando 500 pontos do Ibov. Dá uma olhada no minério de ferro, Diego. Veja se ele ainda está valente nos $103 em Singapura, ou se ele foi acentuando o viés de baixa. Aí você dá uma olhada em Dalian também. Porque Vale está caindo 3%. Vale está em R$ 55,95. Quem diria, semanas atrás, que nós flagraríamos Vale em R$ 55. Estamos vendo, são 500 pontos a menos no Ibov, o Diego fala. Eu falo e, sinceramente, Léo, segue valente lá em Singapura, no $103,65 o preço da tonelada do minério de ferro, enquanto a gente olha para Dalian, que está literalmente no 0 a 0, nos 774 yuanes. Então assim, Léo, realmente Vale tá descolada. Vale se descola da fotografia do minério de ferro. Eu só tenho dúvida sobre se ela se descola também dos pares. E aí eu tenho a impressão de que não se descola dos pares. Deixa eu convidar a galera a acompanhar agora. A gente vai dar uma olhada em BHP, vai dar uma olhada também na Rio Tinto. De manhã havia uma queda geral mesmo delas. E ela segue. Segue, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tô chegando, garotinho. Olha só, vamos para os pares de Vale. Tá aqui, ó. Rio Tinto caindo 1,82 e olha a BHP, caindo quase 4%. Quer dizer, mais do que o minério de ferro em si, o mercado parece tradear dificuldade para além da cotação da commodity para essas empresas. Vale vai caindo. Petrobras, amigos. Petrobras também está tirando... deixa eu somar Petri 3 com Petri 4. Vai dar 330 pontos. Praticamente 330 pontos a menos para o Ibov, só sob a luz de Vale. De Petrobras. Petri 4 abaixo dos R$ 35,00, está em R$ 34,98. E Petri 3 está em R$ 38,02. Itaú Unibanco caindo 1,3%, tira 120 pontos do Ibov. E B3 caindo quase 3%, tira outros 100 pontos do Ibovespa. O Ibovespa vai perdendo 2.300. Vamos falar com o Coutinho, então, com o devido dinamismo aqui, em cima desses papéis. Vamos abrir com Vale, o Coutinho, até pelo protagonismo impossível de se desprezar. Vale vai ficando abaixo dos R$ 55,00, R$ 56,00, agora volta para os 56, tá em 56,14 Vale. O que o gráfico está dizendo de Vale? Olha que queda para Vale, hein, amigos? Chegou a passar da terceira linha não passou. Qual que é a consistência? É uma região importante essa aí que você está fibando. Pois não, Coutinho? Vamos lá. Vale estava em região de compra, ainda está, logicamente, pior em termos de preço, melhor em termos de entrada. Quando eu olho o Vale no diário... Perdão, Coutinho, só o chat está chamando a atenção para DataX de Vale. O Diego mais cedo mencionou, hoje você tem o JCP de Vale sendo também realizado. Isso ajuda a explicar, boa parte do chat está fazendo esse alerta, pois não? Vamos lá. Então, no caso de Vale, a gente tinha um suporte no 5758, novo suporte no 5505, volatilidade 1,23. A figura de Vale baixista, a gente também já tinha falado, né? Mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Vale cotando 5604, pode ir a 5505, ou seja, de novo, apesar de estar em região de compra, eu tenho mais praticamente R$1,02 de possibilidade de baixa, fora o fato de que eu não tenho uma figura de compra. Então, compras aqui, a critério, ainda acho que não é o ponto. De qualquer forma, se você quiser fazer uma operação um pouco mais alavancada em Vale, você tem, e aí recordar é viver, uma figura muito semelhante ao Uzi Minas. Então nota que Vale passa do suporte a 5639, tá no 5606.
Então, para os mais arrojados, você teria uma compra de repique sob suporte, que eu não recomendo, ou aguardar o objetivo de vale, que está aqui tangenciando entre 55,27 e 55,05. 10 horas 15 minutos. Saímos de Vale e partimos para Petrobras. Só um adendo em relação ao DataX ou à DataX, portanto a data a partir da qual o papel fica descontado com valor proporcional ao pagamento ou de dividendo ou de juros sobre capital próprio, no caso de Vale é JCP. Existem alguns home brokers que acabam incorporando na variação percentual, nesse caso de baixa, porque o papel está caindo, também o desconto do JCP. Não é o caso de outros home brokers. Por exemplo, o home broker para o qual eu estou olhando agora. Quando eu digo que Vale está caindo 2,4%, isto não inclui o pagamento do JCP, que fique claro. Há outros home brokers que estão apresentando queda ainda maior de Vale, porque estes sim colocam nessa variação percentual o desconto referente ao pagamento do JCP. Então, se no seu home broker Vale está caindo 4%, até mais do que isso, certamente o seu home broker está incorporando na variação percentual o desconto referente à remuneração ao acionista via JCP neste caso. Se você, no entanto, estiver vendo uma queda neste instante em 2,5%, você está vendo uma queda que não leva em consideração o desconto do JCP. Isto posto a uma outra verdade. A verdade que diz o seguinte: em dia de DataX, você tem um incentivo para a realização do papel independente da quantia que vai ser descontado. Tem uma tese que costuma ser essa. Você fica à vontade para crer nela ou não crer. Nós temos agora a Petrobras no radar em meio a uma queda de quase 2%, que leva o papel preferencial à faixa dos R$35 bola. Pois não, Coutinho? Vamos lá. Petrobras, baixista, a gente já tinha cantado. O que eu não me lembro era se a gente estava vendido em Petro. Eu não lembro qual foi o último call que eu passei de Petrobras. De qualquer forma, o que eu faria? Petrobras cota abaixo de um suporte, 35,12. Foi direto para a segunda expansão do FIBO, ok, já estava na primeira, pegou, abriu na segunda. Pode repicar, então aqui fica a critério zerar eventualmente metade da posição, caso, de novo, tudo isso a gente tiver vendido, de verdade eu não me recordo, acredito sim, que a gente abriu venda de Petro. Então zeraria a 35,12, fica a critério zerar mão inteira ou meia mão. Próximo objetivo de Petro, você tem 2 suportes e é isso que me faz zerar, eles já estão muito próximos do valor nominal. Cota 35,00, tem um a 34,15 e o outro a 33,89. Então eu acho muito justo pagar para ver se Petro discorre mais esse pedacinho. Então fica aí a critério de cada um, 0,91 de vol. O stop loss vai para casa de 1,10. Eu zeraria ou integral ou metade. Bora para VEG. VEG agora está tirando do Ibovespa 140 pontos, 47,93. E você que está conosco desde o primeiro minuto, lembrando, daqui a pouco nós temos Alex Martins para a gente voltar a mergulhar no macro. Nós tivemos praticamente 2 horas de macro, agora a gente está mergulhando nos gráficos para monitorar o que mais chama a atenção e daqui a pouco voltamos no mergulho gráfico com o Alex Martins. Ainda no programa de hoje, você vai curtir Fernando Marques batendo um papo conosco na faixa das 11. Tem entrevistado especial hoje, já eu trago quem. A gente vai ter Jorge Souto, muito provavelmente na faixa final do programa, pra gente falar de Bitcoin. E o Patrick Pazek, possivelmente também. Então assim, é um coral de vozes aqui pra você continuar recebendo o melhor e mais completo suporte do outro lado. Siga conosco, a melhor companhia pra investir tá aqui na TC News. E eu quero chamar a atenção para o que o Buca nos trouxe há pouco aqui na bancada. Ele disse o seguinte, falou assim: Léo, nós devemos estar diante de uma rara oportunidade. E aí ele começou a ilustrar o argumento dele com algumas quedas que de fato não são todo dia que vemos. O Buca, portanto, chama atenção para uma mão compradora que ele até coloca: eu penso em fazer o movimento em 4 mãos. O que é isso, para quem não está acostumado? Pô, em vez de eu comprar tudo de um determinado ativo que me parece descontado, eu fatio essa compra em 4 vezes. Então eu quero comprar, vamos supor, R$10.000 de Vale. Em vez de eu já empenhar os R$10.000 em Vale agora, eu vou comprar R$2.500, avalie um pouquinho. De repente caiu mais, opa, pra mim, se já era oportunidade antes, agora caindo mais, ficou maior ainda, eu vou lá e empenho mais R$2.500. Ou de repente não, começa a vir um movimento de retorno, eu já compro os outros 7.500, porque a coisa está mudando. Eu peguei Vale apenas como um exemplo. Mas por que eu estou resgatando essa essência? Porque o exercício que nós estamos fazendo com o Coutinho, ele é um duplo exercício. Ele ao mesmo tempo que mostra, do ponto de vista gráfico, qual é a tendência e onde o papel pode parar, também não deixa de ser um exercício para mostrar para você que estava atrás de uma oportunidade,
em que região fica mais interessante de você comprar o papel também. A decisão final sempre será sua, de acordo com o seu racional, com o seu perfil e com a sua tolerância ao risco. Mas lembrem-se, é um duplo exercício que a gente está fazendo. Se o papel continuar caindo, a quais regiões do gráfico eu devo me atentar? E se houver uma reversão, qual região gráfica pode me sinalizar isso? A gente mantém essa essência para falar de VEG. Coutinho é o terceiro papel que mais tira pontos do Ibov, recua agora 4%, se despede dos R$ 48, toca R$ 47,62, 4,06% de recuo. Na variação percentual do top 5 das quedas por pontos, é a variação percentual maior. Vale, por exemplo, tira tudo que tira do Ibov, mas cai 2. Petrobras cai 2. Eletrobras cai 2,7. A gente já fala dela. VEG 3 no radar, no gráfico, você na voz. Bora lá, pessoal. A VEG tem um suporte primário, 48,26. VEG abre abaixo. Então aqui, sustentando o que o Léo falou, e o que eu comentei de Vale, eu acho que fica a critério uma entradinha em VEG, para quem quer entrar no papel. Melhor compra de VEG, 48,26, estaria tomando no 4,796, estaria tomando melhor. E, de novo, aí fica bipartida, tripartida, né? Ou seja, em quantas partes você divide o teu monto principal para entrar. Então aqui, uma coisa eu sei, a entrada em VEG, ela não é única, você vai ter que dividi-la. Pode fazer a mercado, na parte de R$ 48,00, sem problema nenhum. E, eventualmente, em caso de queda, o próximo ponto de VEG, esse melhor, porque aí já é um pivô secundário, é um pivô mais tranquilo, é um pivô mais calmo, é um pivô mais assertivo, menos agressivo, R$ 45,85. Então fica a teu critério, uma entrada a mercado, uma entrada a R$ 45,85. Volatilidade enorme, 2,40, o stop vai ficar enorme. Como eu prometi, então, a gente fecha o top 5, considerando que Petri 3 também tá ali, falando de Eletrobras, Elet 3. Petri 3 está brigando para entrar no top 5, Itaú vem logo na sequência. Mas vamos falar de Eletrobras. Elet 3 agora está em 37,30, 2,63% de recuo para Eletrobras. Marcelo Coutinho. Bora. Elet tinha um FIBO a 38,17 que não se cumpre. O papel já abriu abaixo. Nesse caso, recordar é viver, lembra, né? Quando você está dentro de um canal, vale o canal. Então a figura gráfica que está no meio, ela não fica tão importante ou tão sensível como se ela estivesse fora. Então eu vou tirar esse FIBO, vou limpar o gráfico de Elet. Elet acaba ficando no mesmo, ou seja, restrito 36,80 com 39,38, cota 37,28, deveria descer a priori até 3680, então você teria aí mais 20 com 28, 48 centavos de drawdown para Elet 3, para um possível repique na casa de R$ 36,80. O papel não faz muita coisa diferente, a volatilidade 0,91, então stop na casa de 1,10. 10 horas 23 minutos. Coutinho, vamos fechar com o Itaú, porque aí na volta, quando o Guto devolver a palavra, nós vamos falar de Bradesco. Bradesco tá na ponta oposta. Deixa eu ver se continua conseguindo subir. Continua e vai subindo forte, 4,27%. Bradescão que divulgou o resultado. O Diego nos trouxe mais cedo. Já já tem Bradesco no radar. Vamos lá, Coutinho. Itaú, Unibanco e Tube 4. Então vamos lá. Recordar é viver. E Tube 4. Vamos polemizar? Pode tomar mercado, YouTube tá na terceira, da terceira não passa. R$ 32,65, duplo suporte 3256, 3258. Aqui o único, né, reminder, isso aqui é um trade especulativo. Então, de novo, você tá comprando o que tá caindo, tá na terceira linha que a gente fala que não passa. Então, assim como recordar é viver os em Minas, você tem em YouTube a possibilidade de pegar e fazer um trade curto de 1, 2 dias, se você quiser arriscar. Lembrando, coloca stop loss para não ter susto, não ter nenhum tipo de dissabor. O Profit hoje está me deixando na mão, eu tô sem vol, então colocaria o stop a priori abaixo da mínima, pelo menos pra gente pegar e ter uma referência, tá? Meu indicador aqui tá preto hoje, então eu não consigo enxergar o que tá acontecendo. A mínima desse cara, 3235 com 3265, me daria 30 centavos. Então coloca alguma coisa perto de 40 ou 45 centavos para você ter uma folga e pode socar uma compra em Tube 4. 10h24, na volta de Coutinho tem Bradesco e logo menos, 10h30, Momento Ibu, Nvidia, Microsoft, Apple, as quedas fortes nos Estados Unidos para nós monitorarmos. Daqui a pouco eu repasso a agenda também, cobertura especial às 11 da manhã, PMI e SM.
Vale muito você se ligar, a cobertura não para. Agora tem Guto Cerávulo, direto da Central TC Investimentos. Será que tem oportunidade? Sempre tem, ainda mais com uma volatilidade dessa. Você tá de olho em quê, Guto? Bem-vindo e bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, Leozinho. Eu acho importante, nesse momento de volatilidade, tá, você analisar de maneira, né, que nem uma lupa, que nem o Buca falou, né, procurar boas oportunidades. Tava olhando aqui, né, a parte de long and short, realmente eu vou fugir um pouco da volatilidade e sim operar travado, tá? O Coutinho comentou de Vale, região de suporte, importante, gosto, tá? Gosto do papel, gosto da posição, gosto do suporte e para isso, vamos lá, ó, botar na telinha, nada mais do que derivativo para defender, entrar tranquilo. Cara, o derivativo ele vai te tirar da volatilidade, você vai entrar redeado. Nesse momento você tem que usar inteligência, né? O faca na caveira que é inteligência, sabe a hora certa de entrar dentro da mata, né, e buscar ali o alimento. E agora tá aqui, ó. Vamos comprar Vale, tá? Dá para comprar a put U665, tá? E a gente vai vender, tá? A call Vale I645, tá? Todas elas para 20/9. Nós temos aí 34 dias úteis para o vencimento, né? Você comprando essa put, vendendo essa call, tá? Você vai gastar aí o spread que você tem que pagar, tem que ficar ligado para montar o spread certo. 56,80, tá? Você paga ali, perde a máxima de 1,35 e ganha o máximo de 5,70. 1/3. Sabe qual a parte legal, Leozinho? Não importa o que acontecer, você já sabe quanto vai perder. E se em 35 dias, né, o mercado subir e ficar acima dos meus 60,05, que é logo ali, né, já sai com 5,72 na paz. Essa é a oportunidade para hoje, Léo. 10h27, Guto Cerávulo enxergando oportunidade mesmo em momentos difíceis. Aliás, costuma ser no momento difícil que a oportunidade se desenha com mais eloquência ainda. Temos 10h27, amigos, de olho na minha tela, para eu mostrar para vocês um highlight de Bradesco. Olha só, Bradesco divulgou o resultado hoje e vai sendo premiado. Bradesco tem lucro recorrente, deixa eu pegar aqui, ó, de 4,7 bilhões, quase 5 bilhões no segundo trimestre. É uma alta, mais forte do que a imaginada. Alta anual de 4,4%. O resultado foi impulsionado por menores despesas com provisão, que é aquele congelamento de capital para aguentar as pancadas, aumento da margem financeira, receita de serviços e resultado das operações de seguros. Olha, Bradesco hoje entrega para o Ibovespa o equivalente a quase 200 pontos. É realmente a agulha no palheiro. BBDC4 vai subindo quase 4%, R$ 13,12. BBDC3 sobe 3,5% a 11,73. Para fazer companhia para Bradesco, só Raia Drogasil, que vai subindo 1,5% a 28,80. Meus amigos de todo o Brasil, parem para pensar. Se nós estivéssemos num dia de maior apetite pelo risco, o que não poderia estar acontecendo com o Bradesco, hein? Bradesco, sem estarmos num dia favorável, vai subindo quase 4%. Vamos ao gráfico. O nosso Marcelo Coutinho está na área e olha a ironia. Bradesco vai forte, Ibov renovando mínima, 2,12% de recuo agora, 123.143 pontos. Estamos a menos de 150 pontos do Ibovespa retomar os 122 mil. E daqui a pouquinho tem Small 11 também. No pique, Marcelo Coutinho, BBDC4. Bora. Bradesco sai do canal, lateralizado desde maio, tá? Não tinha viés direcional, ou seja, não tinha viés direcional. Estaria comprado eventualmente em Bradesco, isso aqui é uma região de compra, não tem? Só que eu sempre falo, né? Eu aguardo uma figura de compra. O ativo está lateralizado, você tem um problema de perda de custo de capital por tempo, né? Então teu papel, no caso da tua grana, ela fica congelada lá sem se mexer. Então o Bradesco sai sem confirmação, né? Ou seja, toca na linha, o que eu desgosto. Mas ok, cota 13,08, se eu tiver que pegar e dar um ponto de upside máximo de Bradesco, é 13,54. Então tá comprado, tá numa situação melhor, eu não diria bem comprado. A 13,54 você vai zerar ou colocar o stop loss. Volatilidade desse cara 0,23, teu stop na casa de 0,40, 0,45. Primeiro vamos ver se Bradesco sobe. Se subir, o objetivo de venda é 13,54.
10h29, meu querido amigo Guto Cerávulo, mestre de sempre, muito obrigado. A gente volta a conversar amanhã, o destaque final é seu. Vamos lá, pessoal, chamou a atenção do long and short Itaú contra Santander, tá? Não tocou no nosso ponto, saiu de ponto, né? Ou seja, já voltou à média, tá fora. Agora, ó, vamos tentar dar uma olhada aqui, ó, se falaram tanto de Bradesco, rapidinho, pessoal, olha lá, ó, Bradescão, BBDC4, quem sabe um par comprado em Itaú, vendido em Bradesco, tá? Vou ficar monitorando aqui, eu costumo colocar 3 desvios, né? Eu sou extremamente conservador, eu sei que é um momento de volatilidade, mas aqui com 2 desvios já começo a chamar atenção. E olha lá, tá tocando na nossa linhazinha. Vamos ficar de olho, tá? Assim que tiver uma oportunidade eu passo para você, Leozinho. Vou conversar com a turma aqui, Itaú contra Bradesco pode ser uma oportunidade hoje. Se tiver confirmação, escreve, que aí a gente vai lá e paga aqui, tá bom, Guto? Tamo juntasso, 10h30, o Momento Ibu já tá me chamando, só antes do Momento Ibu, convidar você a assinar o contrato. São 100 mil reais, 100 mil reais em jogo. Trader que é bom, não é bom e canta de galo só no chat, não. Trader que é bom, deixa registrado o itinerário do trade lá na comunidade do TC Investimentos. A comunidade do TC. E esse QR Code te deixa perto disso. Você que não tá entendendo nada, o Buca tá à procura do mais novo talento trader do Brasil. Olha aí como a divulgação tá encorpada. Tem até drone com cartaz sobrevoando a Faria Lima. Se você manda bem no trade e tá afim de entrar na competição para faturar 100 mil reais, esse QR Code te deixa na cara do gol. Um programa especial como o de hoje, com mais de 2.000 simultâneos e muita gente que porventura ainda não esteja na comunidade do TC, reforça a necessidade da divulgação. Tá aí o QR Code, não deixa a oportunidade escapar, senão os 100 mil reais vão voar. Vem pro contrato. Depois da fase classificatória, tem a fase eliminatória. Cada trader classificado vai ser destinado para um time. E aí os técnicos vão fazer valer as suas experiências. Tá a fim de 100 mil? Assine o contrato. QR Code na tela. Vem para a comunidade do TC. 10h32, o Momento Ibu já é realidade. Vamos à abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Vamos saber como as movimentações vão se comportar hoje. Olha, amigos, vou mostrar para vocês. O momento em que falamos do mercado americano coincide com estes números aqui. Dá uma olhada em relação à tabela de volatilidade. Eu sempre costumo olhar para ela em primeiro plano. E a tabela da volatilidade vai mostrando aqui. DXY numa queda de 1%, 102,23. VIX, 131%. Eu cheguei a narrar esse VIX em quase 170. Ele está em 131. É vol para cima, é vol para baixo. Yields de 2 anos, 15 pontos base a menos, a 3,73%. E os yields de 10 em 3,68, tem 10 pontos base a menos. Durou pouco a desinversão da curva. Ela volta a estar invertida com os títulos curtos pedindo mais prêmios do que os títulos longos. Olha as 7 magníficas. Microsoft, queda de 4,6. Apple, queda de 7. Nvidia, recuo de quase 14. Google, recuo de 5,5%. Amazon, queda de 7%. Meta, queda de 7%. Tesla, queda de 11%. E o mercado à vista nos Estados Unidos consagra o que o pré-mercado vinha anunciando. Queda atrás de queda. Vamos com o Diego Kerber saber como se comportam Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 à vista. Pois não, Diego? Vamos lá então com todos eles que estão em quedas bastante significativas. 2,90% de recuo para o Dow Jones e é o que menos cai, 38.637 pontos. Falando agora do S&P 500, 3,91% de recuo nos 5.138 pontos, enquanto o índice Nasdaq é o que mais cai, 5,5% nos 15.852 pontos. Falando rapidamente do Russell 2000, a gente cantou essa bola de que ele tinha perdido os 2.000, agora perdeu com um pouco mais de fôlego, tá nos 1.992 pontos, queda de 5,35% no índice das small caps americanas. 10h34, obrigado ao Diego Coutinho, tanto a falar. Vamos primeiro ao Racional, só ancorar a nossa audiência, daqui a pouco, 10 minutinhos e o Alex Martins está de volta, a gente continua o mergulho macro. Depois do Alex, você vai curtir a tabelinha também com o Fernando Marques,
Hoje nós temos entrevista especial, vai ter na reta final do programa Patrick Pazek e estamos conversando também com Jorge Souto. Todas as classes de ativos serão passadas a limpo. A verdade gráfica que a gente quer trazer à tona é a seguinte, Coutinho. Temos qual cara gráfica para Dow Jones em menor proporção, S&P em menor proporção, mas Nasdaq em maior proporção e o próprio Russell 2000. Você e o gráfico, pois não? Vamos lá, eu tava refazendo aqui os gráficos, vamos lá na tela, eu vou explicar um de cada vez. Começando com o Dow Jones, bom, primeiro assim, mercado baixista, não tenho o que falar. Os 3 índices com pivô de baixa, ok. E os 3 índices longe dos respectivos suportes. Então, tudo que eu falar aqui vale para hoje, vale para amanhã. Eu ainda tenho nos 3 espaço para quedas adicionais. Então, Dow Jones. Dow Jones monta um pivô de baixa, 38537 cota agora. Próximo suporte de Dow Jones, 38238, e aí você anota o último, terceira linha, que é a pior, 37269. Então, a priori, você tem aí, conta rápida, 1.300 pontos de baixa para Dow Jones. Vou para Nasdaq, mesma figura, cota 105.850. Próximo suporte, 105.408, 450 pontos. Última linha, terceira linha, 14.404. Nasdaq tem mais 1.400 pontos para descer. Russell 2000, diferente, esse está sob suporte. Nota que nos últimos dias, para falar a verdade, 1, 2, 3 dias, o mercado simplesmente derrubou, saiu 2.259 para 2.200, conta rápida 10%, tá? Então esse está em cima de suporte. E no caso do S&P 500, vale a mesma estratégia. Cota 5.138, próximo suporte 5.112, pior caso 4.939, te dá 70 com 14, 210 pontos de baixa. Então, todos os 3 índices longe de suporte, todos os 3 índices, Dow Jones 1.300 para cair, Nasdaq 1.400 para cair, e S&P 500 210 para cair. 10 horas 37 minutos. Agora a gente vai para as variações percentuais que mais chamam a atenção. Por exemplo, a Nvidia, cuja queda está em quase 11%. Nós vemos a Nvidia, Coutinho, abaixo dos $100. Eu lembro que a primeira faixa de suporte mais encorpada, ou se não a primeira, uma das mais, era dos $104. Já virou passeio? Já virou, tá no 96, que é aquela que eu prometi que ia bater. Então tá lá em cima da segunda linha, repica, como repicou em 104. Para mim, ativo de manutenção, independente do quanto suba, e aí, se eu não me engano, a Tata, é ela que tá vendida em Nvidia? Isso. Tata tá vendida em Nvidia, tá nadando de braçada. Então, fica manutenção, independente desse pequeno recuo, né, ou dessa pequena alta, o ativo segue, o objetivo de Nvidia, $81,28. E aqui fica a critério, Tata e demais que eventualmente estejam vendidos em Nvidia. Se você quiser fazer uma parcial, ou seja, colocar metade no bolso, só pela estrutura do gráfico aqui, como você tem um envelope de baixa que já bateu, eu eventualmente mais conservadoramente colocaria metade no bolso e deixaria só a metade aberta. Pra gente voltar a falar de macro, eu vou me despedir do nosso Coutinho com outros 2 papéis. Um toca Apple. A APL, queda de 6% agora, com essa preocupação sobre realização de Buffett em cima dos papéis da tecnológica. E outro papel é Tesla, que vai recuando praticamente 8,5%. Vamos lá então, primeiro com Apple, a APL. Cota 20782, suporte dela foi 200, né? Então bateu no suporte, repica no dia de hoje. Vale o mesmo raciocínio, né? Ou seja, os mais conservadores eram, os mais arrojados, assim como a Nvidia, fazem a manutenção baixista. Nota que, e aí chama a atenção, apesar do papel cair 5,47% até o momento, lembra que o preço ele é sempre referenciado ao fechamento do dia anterior, Apple sobe forte no dia de hoje, saiu em 200, já subiu $7. Então, atento quem tá vendido. Eventualmente, você pode ter aí também uma realização parcial. Quem tá comprado, melhora um pouco o seu perfil, só que ainda em viés baixista, então atento, stop, $3,83. O stop vai para casa de $4 e, a priori, deixaria como tá. Para fechar, Tesla. Tesla, bora lá, clica.
cotando 192 dólares. Deixa eu dar uma resetada nesse cara e ver até onde ele foi. Tesla vai ficar mais bonito no semanal. Tesla no semanal, para os mais arrojados, chama compra a mercado. Cota 192 dólares e 43. O suporte é exatamente esse ponto. Nota que você tem um possível, e aí, de novo, arrojado, possível pivô de alta se montando em Tesla. Então, quem está comprado, eventualmente sai aí do sufoco, na eminência do papel começar a subir. Quem gosta de trade arrojado em Tesla pode tomar mercado. Quem é mais conservador, aguarda. Volatilidade 24 dólares e 73. O stop loss vai para 25, 26 dólares. O stop loss, logicamente, é enorme por causa dos 3 candles da semana passada, mais o gap de hoje. 10h40, estamos nos despedindo do Coutinho nessa faixa, mas não do momento Ibu. Nós seguimos falando de Estados Unidos. Vem aí Alex Martins. Coutinho, muito obrigado, um super abraço e até amanhã. Um abraço, tchau pessoal, bom dia para vocês. Tchau, tchau. Valeu.